Fala galera, sejam bem-vindos a mais um C-Cast, o podcast do C-Hub. Eu sou Guilherme Oliveira, fundador e CEO do C-Hub Coworking e estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. Nós acreditamos que um ecossistema conectado, ativo e forte é o caminho para construirmos um ambiente de negócio que todo empreendedor deseja estar inserido. Compartilhando informações e experiências, esperamos estar ajudando a todos que estão nessa missão conosco. E toda semana trazemos aqui um empreendedor que está disposto a colaborar conosco nessa missão. Antes de darmos start à nossa entrevista, gostaria de fazer um pedido. Para nos ajudar a levar esse conteúdo e outros para mais e mais pessoas, tira um print da tela do seu celular e compartilhe nas suas redes sociais. E não esquece de marcar @chubcoworking. Isso vai ajudar a gente demais a chegar no ouvido de mais e mais pessoas. Simbora para mais um episódio. Sim, bem-vindos a mais um C-Cast, o podcast do empreendedor raiz. Estamos aqui hoje com o Léo Souza, esse cara aqui que é uma fera. Tive a oportunidade de conhecê-lo nos corredores do C-Hub, nessa nossa jornada empreendendo aqui em Natal. Ele que veio para Natal no desafio de iniciar a operação da RAP na época. Não existe pessoa melhor para a gente falar sobre como montar um time de expansão. Então, no episódio passado, a gente conversou com o Patrese, que é CEO da Bio Delivery, uma empresa também do segmento parecido. A gente falou muito sobre expansão e hoje a gente vai falar um pouco de como montar um time para expansão e alguns outros aspectos. Léo, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Você que está aí agora no novo desafio. E se apresenta para a galera, meu velho. Show. Eu vi que você me apresentou como Léo Souza, mas a galera me conhece como Léo Mota, então é Léo Souza Mota. Bom, eu trabalhei na RAP por um ano, que aí você pode colocar um sinalzinho de vezes aí, que dá vezes 3, com a intensidade que foi. Foi praticamente 3 anos de trabalho resumidos em um ano. E eu fui contratado para cuidar da expansão Norte e Nordeste da RAP. Então, na época que eu entrei na empresa, a RAP já estava em São Paulo, né? Obviamente começou em São Paulo, depois foi para Rio de Janeiro, Minas, Porto Alegre, aí do Nordeste foi para Salvador e para Fortaleza. E aí, quando eu entrei, a minha missão junto com o time que estava comigo na época era fazer a abertura da RAP em Natal, em João Pessoa, Manaus, que foram as 3 que eu fiz do Norte e Nordeste, e aí ainda tinha Cuiabá, enfim, tinha mais algumas cidades aí para a RAP estar preenchida no Brasil todo. E, porra, os desafios foram vários, né? A gente trabalhava de uma forma muito acelerada, né? Então tinha que trazer o número de restaurantes o mais rápido possível para conseguir iniciar a operação. O Gui viu isso de perto, eu não parava quieto, sempre muito acelerado, indo para um lado e para o outro. Mas também vocês me ajudaram muito, né, nessa expansão, porque foi ali que eu fiz uma base de trabalho, foi ali que eu conheci pessoas, né, foi ali no C-Way, ali no Hub, que eu consegui indicações, né, de alguns bons clientes. Bom, basicamente, numa expansão, você tem que cortar caminho, né? Então, como a RAP usava uma estratégia muito agressiva e tinha que ser muito rápido, literalmente eu não podia perder tempo, então eu precisava de um número de restaurantes muito alto em um curto pedaço de tempo, que eu ficava 15 dias na cidade, né? Ficava 15 dias em Natal, 15 dias em São Paulo, 15 dias em João Pessoa, 15 dias em São Paulo. Ia fazendo esse mix, então minha vida foi bem louca mesmo nesse um ano da RAP. E, poxa, em Natal foi uma experiência muito boa, né? Na verdade, eu comecei a expansão na RAP por João Pessoa. Eu entrei na empresa, fiquei uma semana em São Paulo na RAP fazendo onboard. Também, até o onboard dos caras é acelerado, então a gente pegou o básico, assim, entendeu um pouco dos processos da RAP e já foi para campo, né? Foi para rua. E eu lembro que foi uma semana que eu fiquei em São Paulo. No final de semana, eles já compraram minha passagem, já reservaram o hotel, e na segunda-feira eu já estava em João Pessoa. Então, assim, era tudo muito novo, e na época a gente foi com um time, né? Estávamos em 4 pessoas do time e o nosso líder, na época, então estávamos em 5. E dali começou uma jornada
feroz e acelerada de começar a visitar os clientes de João Pessoa e fechar negócio para a Rappi. E aí, depois desses 20 dias em João Pessoa, que deu para pegar bastante o ritmo da Rappi e da expansão. Ali, por estarmos em 4 pessoas, era mais fácil, dava para dividir o time. Na época, a gente tinha que fechar, acho que 100 restaurantes, se eu não me engano. Léo, e como é que funcionava a divisão do time? Eu lembro que você era o Can, ou Não. Nesse primeiro time, eu não lembro se o time foi inteiro para Natal. Você conheceu todo mundo? Acho que acabou não conhecendo, né? Cara, eu acabei conhecendo, era você e uma outra pessoa, que eu esqueci agora o nome, mas explica um pouco pra gente como é que funcionava o papel de cada um. Então, nesse início, eram 4 pessoas com a mesma função de hunter, né? Comercial de rua mesmo, e a gente tinha um líder acima para direcionar. Então, nesse time, os 4 funcionários eram novos da Rappi, então a gente não tínhamos experiência na área comercial da Rappi, a gente aprendeu em João Pessoa, então saiu todo mundo de São Paulo. Eram 3 pessoas de São Paulo e uma de Maceió, e o nosso líder de São Paulo também. E aí dividiu essas 4 pessoas numa carteira de clientes que tinha em João Pessoa. Então, basicamente, a gente precisava fechar 100 restaurantes. Então, não tinha como dividir 25 restaurantes para cada no fechamento. Assim, fechar era um campo livre. Você podia fechar 30, 40, 50, mas o mais rápido possível que a gente conseguisse fechar os 100. Então, a gente se dividia, né, por região. Então, um pegava uma parte da cidade, né, de João Pessoa, outro pegava outra parte, e todo final de dia a gente se reunia para passar um feedback, como é que foi o dia, quais reuniões foram produtivas, quais clientes que vocês já conseguiram fechar, para dali a gente continuar crescendo e continuando a expansão no Norte e Nordeste. Então, em João Pessoa foi, teoricamente, um pouco mais fácil, porque a gente estava em 4 pessoas, né? Então, foi mais fácil para chegar nas 100. Só que depois, nessa divisão, 2 pessoas ficaram em João Pessoa, na verdade, 3 pessoas ficaram em João Pessoa, e eu fui para Natal sozinho, nessa primeira leva, né? Quando eu fui sozinho para Natal, eu tinha esse mesmo desafio de fechar os 100 restaurantes, mas ali eu já estava sozinho, né? Então, foi bem mais desafiador. Acho que você chegou a conhecer o meu líder na época, né? Que é o Arthur. Sim, era o Arthur. Isso. E aí ele cuidou mais dessa parte de estratégica, então eu acabei te conhecendo, fechei o coworking com vocês, né? O Arthur foi meio que a parte de assinar a papelada, e até início você viu a burocracia e o caos que era, né, na empresa. E foi provado que não dá, né, na verdade, para você acelerar muito o passo e em 15 dias você conseguir fechar 100 restaurantes de uma forma assertiva, de uma forma estratégica positiva. A gente precisava de mais dias, né? Tanto que eu voltei várias vezes para Natal. Qual foi os principais erros que foram ocasionados por essa pressa, assim? Ou não erros, até tipo, é uma cidade nova, talvez aquilo ali vocês nunca tinham visto antes. O Brasil é gigante, então a gente vai ter diferentes culturas, diferentes tipos de relação. O Nordeste, os empresários geralmente negociam de forma diferente do que no Sudeste, então possivelmente isso foi algo novo para vocês. Conta aí um pouquinho sobre isso. Então, na verdade, eu acho que as maiores dificuldades realmente foram, por eu ser de São Paulo, eu não ficava tão tranquilo com o meu prazo. Então, eu sabia que eu tinha 15 dias para desenvolver um trabalho muito rápido, porque eu voltaria para São Paulo e as reuniões que eu tinha em São Paulo eram cobranças. Então, eu tinha que mostrar o resultado do que eu fiz em 15 dias. Mas, basicamente, meus primeiros 15 dias de Natal foi o que você falou, foi para conhecer a cultura, foi para conhecer as pessoas, foi para conhecer o trato na negociação, assim, foi para realmente estreitar laços, né? Criar relacionamento com a cidade, para depois retornar e ir mais assertivo nas reuniões. Então, você percebeu mesmo que quando eu estava lá, você me indicava vários clientes, e muitos deles eu tinha que fazer a reunião explicando o que era RAP, que as pessoas não sabiam, né? Era tudo muito novo. Então, é um concorrente do iFood. Poxa, iFood está me deixando na mão nesse ponto. Vocês vão resolver isso, né? E a estratégia da Rappi é até hoje, né? Mas é uma estratégia muito grande. Eles querem ser um super app, um aplicativo de tudo, e não só de restaurantes. Então, muitas das vezes a gente apresentava isso eu, né, no caso, apresentava para os clientes, e os clientes não botavam muita fé. Falava, poxa, mas você não conhece a cidade, não vai ser muito assim da forma que vocês estão achando. Então, assim, as dificuldades
do convencimento numa expansão é realmente um produto novo, né? Então, enquanto a pessoa não vê na prática a RAP funcionando, no caso a RAP, mas pode ser qualquer outro produto, qualquer outra empresa, sempre vai ter uma desconfiança. Eu, como cliente, teria também. Né? Você está chegando com um produto novo poxa, você está prometendo mundos, eu não estou vendo nada. Como é que eu vou acreditar em tudo que você está falando? Então, eu, na verdade, usei, né, como eu comecei falando, o corte de caminho, né? Então, no começo da expansão, eu usei muitas ferramentas do marketing da empresa. Então, eu peguei muito material do marketing do Nordeste, vídeos, né, impactantes, enfim, apresentações que a RAP fez para as pessoas verem o poder que a RAP tinha, né? Porque a gente tinha muito investimento, né? A RAP estava com esse aporte financeiro alto, estava investindo, e isso não seria problema na cidade. A gente faria o investimento certo, mas a gente precisaria dos restaurantes com a gente. Então, a RAP seria lançada em Natal se a gente tivesse os restaurantes conosco, né? Se não tivesse, não tinha RAP na cidade. Então, a Sim, sim. dificuldade foi grande. E você acabou fazendo um negócio muito legal, que na sua relação comercial com os restaurantes, você conseguiu identificar, vou trazer um spoiler aqui, tentando sugar do Léo, você fechou negócios com donos de restaurantes que tinham determinada influência dentro do mercado. Então, Sim, existe a Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Então, tentar identificar aquele cara ali que seria meio que o community leader sim. daquela associação, com certeza foi muito importante. E você fez isso aqui com o Popó da Massa Fina, não foi? Sim, sim. Foi exatamente o corte de caminho que eu sempre busco, né, em expansão. Foi exatamente o que o Popó fez comigo, né? A gente se deu muito bem, né, de cara. Foi um início de conversa totalmente desconfiada, né? O Popó estava totalmente desconfiado com a operação da RAP. Ele já tinha tido experiências ruins com outras plataformas, né, com outros aplicativos. E o que ele se encantou mesmo foi com a força da RAP, né? Eu mostrei os vídeos para ele, enfim, prometi, né? Quando a gente fala promessa em vendas é muito ruim, mas assim, eu mostrei tudo que a RAP queria entregar para a cidade e que ele poderia ser essa porta de entrada para a empresa, que ele poderia dar essa força, que a gente precisava de um número alto de restaurantes e o que eu garanti, e depois isso aconteceu, eu falei, pô, cara, é muito difícil esse início, mas quando todos esses restaurantes entrarem e a gente lançar rápido dentro da cidade, vai chover gente querendo entrar, porque não tem um porquê o cara não tá dentro da plataforma, você não tá pagando nada, é só mais uma ferramenta para ele vender mais, né? É só mais uma plataforma para ele tentar trazer mais dinheiro para dentro. Então, ele até pode continuar com o iFood, coloca o iFood, coloca o Uber Eats, coloca a Rappi, coloca todas e vê ali na guerra quem vai se dar melhor. Eu, como um empresário, faria isso, né? Eu não abriria a mão de uma potencial empresa. E aí ele abraçou essa ideia, né? Ele foi comigo mesmo, então me apresentou vários clientes, me apresentou em reuniões, né? Ajeitou reuniões para eu estar fazendo a apresentação e foi a carta na manga, assim. Eu sou bem grato a ele porque realmente foi uma abertura de portas, inclusive sua também, Gui, né? Vocês realmente abriram portas e é um laço de relacionamento mesmo, de confiança. Se eu não tivesse tido esse relacionamento bom contigo e nem com o Popó, não teria dado certo. Então a gente se deu bem logo de cara, né? Enfim, vocês confiaram também um pouco do trabalho e eu consegui retribuir de alguma forma. Tanto que a RAP ficou com a base dentro do coworking, né? O Popó mesmo eu consegui ajudar ele em eventos, que a RAP talvez viesse para a cidade. Enfim, a gente ia entrar com patrocínio. Então é esse tipo de coisa, né? Em expansão você tá meio no escuro, né? O corte de caminho que eu falo é você tem que ligar uma luz ali e clarear teu caminho de alguma forma, porque a empresa vai estar te cobrando o resultado. Isso é Exatamente. inevitável. E tentar achar as pessoas certas dentro daquele ecossistema para encurtar o caminho do resultado é muito importante. Então, você fez isso muito bem, e isso não se aplica só, no caso, na RAP, no momento de expansão, mas no dia a dia da empresa, você estar perto das pessoas certas é muito importante. Com certeza, não, e não só isso, né? Você não, numa expansão comercial, você não pode abaixar a guarda, né? Você vai tomar muito mais não, você vai ser muito mais mal recebido do que uma empresa que todo mundo conhece. Então é muito difícil você estar com uma empresa nova, assim, na boca da galera e as pessoas acreditarem no teu projeto. Então você tem que realmente ser muito persistente. E eu fui, né? Porque o Popó, acho que ele foi uma das últimas reuniões que eu fiz em 15 dias.
Então, assim, eu tava tendo uma semana ruim, porque é o que você falou, tipo, o tipo de negociação que eu tava tendo em São Paulo foi totalmente diferente em Natal. São Paulo, todo mundo via as motos laranja, bigode pra lá e pra cá. Em Natal, não, pô. Era poucas pessoas que já tinham ouvido falar da RAP, né? Então, esse início aí foi desafiador, mas no final conseguimos lançar a cidade e, enfim, até hoje aí, né? Eu tenho até essa curiosidade de voltar para Natal e ver, né? Como é que tá esse mercado aí do delivery. Eu fiquei meio por fora. Tá bem ativo, cara. Tem muito amigo meu que é do mercado de restaurante e é o único canal que tem hoje, né? Então, quem trabalhou isso antes tá colhendo os frutos agora. Muita gente que eu visitei, hein? Muita gente que eu visitei em Natal falou: eu nunca vou fazer delivery. Fala, nunca fale nunca, você não sabe o dia da manhã. Aí você vê uma pandemia chega, um monte de gente ficou refém, né? É foda. Exatamente. Cara, então, beleza. O objetivo da RAP para dar o start na cidade era ter 100 restaurantes. No caso de vocês, o modelo de negócio começava restaurantes, entregadores e depois vinham os clientes, né? Sim, Podemos exatamente. dizer assim. Sim. Depois que você conseguia esses 100 restaurantes, qual era o próximo passo? Como é que a empresa se comportava? Então, na verdade, esses três pontos que você falou, eles andavam meio juntos. Isso que é engraçado, né? Tipo, obviamente o cadastro dos restaurantes era o primeiro ponto, mas automaticamente eu já tinha que estar, conforme eu ia aumentando o número de cadastros, né? Que eu ia fechando contrato com a galera de restaurante, eu já tinha que estar alinhado com um espaço de coworking, que foi o que eu fiz com vocês, alinhado também com uma estratégia de, enfim, por exemplo, 100 restaurantes era minha meta para abrir a cidade. Cara, quando eu passava de 50 a 60 restaurantes, já vinha uma pessoa responsável por logística, né, que na época foi o Igor, né, já para começar a fazer o treinamento dos motoqueiros antes de eu chegar no 100. Então, tipo, essas três bases andavam meio que juntas. E aí ele fez, né, já começou a receber as pessoas lá, você passou bastante por isso, né? Um monte de gente na porta do coworking. E a terceira também, da parte dos clientes, era saber as regiões que eram quentes para RAP, né? Então, poxa, Natal, onde que mora mais gente, onde que tem mais restaurante, onde que a gente vai abrir primeiro, porque sempre uma abertura de cidade, pelo menos na RAP, era com raio, né? Raio de atuação. Então, começava com 2 quilômetros, depois ia para 4, depois ia para 6. Hoje já deve estar na cidade toda, né? Sim, Mas na sim. época você lembra que foi bem pequenininho. Primeiro a gente fez testes ali em volta do Seaway, depois foi aumentando o raio. Então, meio que andava essas três coisas juntas. Então, conforme você ia cadastrando os restaurantes, já ia fazendo o treinamento dos motoqueiros e já ia definindo o raio de atuação que os clientes iam pedir mais comida. E aí, dali foi crescendo, né? Então, depois que chega nesse número já está tudo meio que estabilizado, já contrata uma pessoa fixa comercialmente, então como eu era de expansão, eu meio que só fazia abertura e já ia para outra, e aí veio a turma toda, né, veio o Matheus, que foi um CAN, né, um gerente de contas, para ele mesma coisa, depois que chegasse no número X de clientes, contrataria outra pessoa, para atender mais clientes ainda. O Igor, né, que ficou lá na parte logística de motoqueiros. Enfim, é o blitzscaling mesmo, assim, as correrias, você acelera e vai embora. E isso é muito importante. Eu quero depois a gente falar um pouco sobre o Blitzscaling, mas como é que era essa corrida entre RAP e iFood? Quando a RAP veio, a iFood já estava disseminado em todo o país, todo mundo já Sim, sabia o que era, propaganda na TV, todo mundo já pedia iFood. sim. E como é que vocês viam isso, cara? A gente tem que conseguir chegar no nível dos caras hoje, atender boa parte das cidades no país, senão a gente vai perder essa corrida para eles. Então, na verdade, quando eu entrei na empresa, a estratégia até foi falada na minha entrevista, tudo que era passar o iFood em questão de tempo, assim, era 1, 2 anos para virar essa chave aí, né? Então, realmente, na época que eu entrei, quando eu acho que a RAP estava um ano no Brasil, então foi aí um ano em São Paulo e em algumas outras cidades nem um ano. Então eu entrei meio que no começo, assim, né, num segundo ciclo da RAP. E o iFood realmente estava nadando de braçada, porque não tinha um concorrente machucando, né? Não tinha um concorrente
medindo força para eles evoluírem. Então, eu vejo hoje, de fora desse mundo de aplicativos de delivery, hoje como um cliente, que a Rappi fez muito bem para o iFood, muito mesmo, porque o iFood melhorou muito. Então, na época que eu atendia esses clientes em expansão, a maioria dos clientes reclamava. Então, era um pouco mais fácil fechar contratos, porque os caras já estavam de saco cheio de estar na mão do iFood, de ser meio que um refém do iFood. Então, pô, vamos apostar na Rappi também, vamos ver o que esses caras estão prometendo. Então, a estratégia era guerra, era guerra, assim. Eu tinha que pôr a Rappi para funcionar e medir força com o iFood, porque na visão da empresa, que eu acredito que é a visão até hoje, na verdade, o iFood é líder de mercado, né? O iFood, eu não sei quanto tempo eles estão no Brasil, mas eu acho que na época que eu tava, se a Rappi tinha 1 ano, acho que o iFood tinha 6 ou 7. Então, assim, a Rappi chegou muito rápido no iFood em pouco tempo, né? Então, a iFood teve tempo, teve 7 anos para se consolidar como essa marca. A Rappi foi muito mais rápido, né? 2 anos, a Rappi já estava meio que na boca da galera e todo mundo conhecia. Só que esse tempo a mais que a iFood tinha, deu para eles se estruturarem, né? Então, várias falhas que ambas as empresas cometiam, a iFood parou de cometer e acredito que a Rappi continuou cometendo, ou enfim, até hoje deve estar tentando se reestruturar de novo, né? Mas é uma guerra sadia, né? Como Coca-Cola e Pepsi, Mac, Burger King, é uma nova guerra aí, é Rappi e iFood. Mas quem ganha com isso são os clientes, são os restaurantes, tem uma opção a mais aí, né? Para Sim, fazer sim. pedido. Faz bem para o mercado ter concorrência, né? Então, Sim, não só para o cliente, mas também para o restaurante, que não fica na mão de um aplicativo específico, os próprios entregadores também, que eles podem acabar escolhendo, cara, vamos fazer entrega aqui para Rappi, Bi, quem pagar mais para a gente. Então, exatamente. até hoje é um dia importante, pessoal. Hoje está tendo um protesto dos entregadores. Se você está escutando esse podcast, possivelmente daqui a 7 dias, quando ele vai ser lançado. Mas os entregadores estão reivindicando alguns direitos, com total direito deles estar fazendo isso, mais que certo. Sim, E as empresas, elas têm que estar se posicionando de como melhorar isso. Aqui no RN, a gente tem uma empresa que trabalha dentro desse segmento, que é a Bidelivery, e eles vêm conversando há muito tempo sobre essas questões das condições de trabalho dos motoboys. E é um baita desafio, cara. É gerenciamento de crise constante. Então, a cada 3 meses, tem alguma coisa ali para estar apagando fogo. Não, e é difícil também porque essa parte dos entregadores, eles prestam serviço, né, para as startups. Então, esse é um novo modelo de negócio. Antigamente, eram motoboys registrados pelas empresas, né? Então, era muito mais fácil reivindicar. Então, eles estão totalmente no direito, se uniram, né? Virou um movimento nacional. Em São Paulo também está acontecendo hoje a manifestação, porque eles prestam serviço. Então, eles estão querendo que os valores sejam ajustados, né? Eles acham, com total direito, que eles devem receber mais. Então, sendo uma manifestação pacífica, né? Sem baderna, enfim, sem quebrar nada, esse tipo de manifestação eu apoio, particularmente. Também. Mestre, a gente caminhando para o final e no início do episódio até a gente pulou uma parte que eu gosto de comentar bastante, que era falar um pouco da sua história. A Rappi é tão acelerada, né, que eu acho que ainda está um pouquinho Sim. no teu DNA. Já. E você é um cara que passou por Waves, Sim. foi para a Rappi, trabalhou também na empresa da família antes de tudo. Sim. Foi para Oi e hoje está no novo desafio que é a Frubana. Eu queria que você contasse um pouquinho de como foi essa sua trajetória até estar trabalhando nesse mundo de tecnologia. E também comentar um pouco sobre o modelo do Blitzscaling. Você que, antes da gente ligar o mic, a gente estava falando sobre esse modelo, que é um modelo bastante usado pelo SoftBank nas startups que eles aportam, que basicamente o que é, pessoal? O Léo vai explicar muito melhor que eu, mas você investir o máximo que você pode para você conquistar mercado, quebrar os concorrentes e construir um monopólio. Então, o Léo ele teve a oportunidade de trabalhar em 2 startups aportadas pelo SoftBank, foi a Rappi e a Oi. Uma deu certo e a outra nem tanto. A outra ainda não. Não, mas o Blitzscaling, inclusive, quem estiver ouvindo aí, fica super recomendado o livro. Quem quiser entender mais sobre esse mundo de startups, né? Enfim,
esse crescimento acelerado, que eu trabalhei um ano na RAP e eu só fui entender exatamente tudo que eu vivi depois que eu li o livro. Olha que loucura. Então, se eu soubesse, eu teria lido antes de entrar. E aconselho todo mundo que trabalha hoje em startup, tá lendo, chama Blitzscaling, é excelente. E não só startups aportadas pela SoftBank, hoje quase todas no mundo usam esse modelo. Amazon, Airbnb, Netflix, Facebook, Google. Então, tudo que você imaginar de mais grande, o Spotify, todas as maiores empresas hoje aí nesse mundo online utilizam desse crescimento acelerado, né? Então fica aí a recomendação para a galera ler o livro. Poxa, da minha parte eu comecei, Gui, como você falou, trabalhando em empresa familiar, né? 5 anos. Meu pai tinha uma videolocadora, não sei a idade que a galera tá ouvindo aí, mas antigamente se alugava filmes numa loja, né? Fitas e DVDs. Meu pai teve essa loja por 33 anos, chamava Space Video, aqui em São Paulo. E a gente enfrentou muitas pandemias, não sei nem se é bom usar esse termo num momento tão crítico, mas, enfim, a gente enfrentou várias crises, na verdade, né? Porque a tecnologia foi evoluindo e as pessoas passaram a alugar menos filmes nas locadoras e compravam filmes piratas. Teve uma época que a pirataria foi muito agressiva, né? Então, sei lá, o cara comprava 10 filmes piratas por R$ 10. e uma locação de um filme, às vezes, era R$ 6, né? Então, foi um puta aprendizado, né? Trabalhar com o pai, sendo chefe, né? Então, você cria um respeito, você dá mais valor a tudo, o dinheiro que entra dentro da sua casa, né? E trabalhava de final de semana, feriado, e me desenvolveu muito, né, como pessoa, e eu sempre fui bem acelerado, então sempre fazia reuniões com representantes de filmes, de brinquedos, né, Disney, Warner, Hasbro. Então ali eu percebi que eu gostava dessa parte comercial. Depois de quase 5 anos trabalhando com meu pai, eu fui trabalhar no universo do surf, que é um universo que eu sou apaixonado até hoje, e dali eu descobri a expansão, né? Então eu trabalhei um ano no site Waves, que é um site de previsão de onda, e aí um ano trabalhando no site como Inside Sales, né? Que são vendas, que fazia venda online, então eu ficava um dia inteiro, na verdade que um ano inteiro, mas eu ficava o dia inteiro com fone, fazendo ligação e oferecendo espaços comerciais dentro do site para as empresas divulgarem. E aí a gente entrava em contato com hotéis e pousadas. Hotéis, pousadas e restaurantes, né? Aí depois de um ano trabalhando no Inside Sales, né? A gente estava com um time de 6 pessoas, mais ou menos 6 ou 7 pessoas. Eu consegui me destacar bem, né? Então, eu tive o maior número de clientes durante aquele ano. E aí eu ganhei uma viagem como prêmio para Costa Rica. E aí, poxa, foi um ano muito cansativo. Enfim, aí deu para aproveitar 10 dias surfando, literalmente, que eu trabalhava com surf e não surfava, pô. Surfava muito pouco. E aí, depois que eu voltei da Costa Rica, meu chefe me fez uma proposta para me desligar, né, do site Waves, junto com todo o outro time, mas ele queria que eu continuasse. Então, eu acabei sendo o único que fiquei, mas eu fiquei num formato de MEI, né? Prestava serviços para o site. E dali eu comecei um trabalho de expansão. Todas as vendas que eu fiz online durante um ano, eu batia muito na tecla que era muito mais fácil eu estar visitando esses clientes, ia ser muito mais fácil trazer esses clientes para dentro do que por telefone. E realmente é. Você convencer um cliente por telefone é muito mais difícil que pessoalmente, pelo menos para mim, né? E aí eu comecei a aprender um pouco a viver em expansão e sozinho, né? Então, pô, pelo Waves eu viajei muito para Santa Catarina, fui para Maceió, fui para Natal mesmo, eu cheguei aí pelo Waves. Enfim, fiz várias viagens, vivia sozinho no hotel, sempre focado em venda, visitando o cliente. E aí no Waves eu fiquei quase 4 anos, né? Entre o Waves e outra plataforma de surf, que é a Rock Mountain. Que aí tem a revista Hardcore, a revista Runners, de corrida, Bicycling, Go Outside. Também não sei a idade da galera aí que tá ouvindo, mas muita gente comprava revista, né? Fazia a leitura, hoje é tudo online. E eu vindo de um universo de locadora de filme e revista e site, eu entrei de cabeça num universo totalmente oposto, né? Um universo de startups, mas era o que eu buscava, né? Então eu já tinha criado uma experiência de quase 9 anos, né? 8 anos e pouco na área comercial, e eu queria realmente entrar de cabeça nesse universo de startup, que eu via que era o futuro, era o que estava mais crescendo. E aí veio, na verdade, eu vi uma vaga na RAP
pelo LinkedIn, que é outra ferramenta que usa o Blitzscaling. É outra ferramenta importantíssima que todo mundo tem que ter e manter atualizada todos os dias, porque é dali que surgem propostas, é dali que vem o seu engajamento. Então, tira um pouquinho do tempo do Instagram e coloca mais tempo no LinkedIn. Também fica essa sugestão que eu acho que vale muito. E aí eu vi uma vaga na RAP, me candidatei e eu só entrei realmente na RAP, eu acredito, pela minha experiência em expansão no Waves. Não é fácil fazer expansão, não é fácil viajar sozinho, todo mundo acha que é esse mundo colorido, pô, você sempre tá na praia, você tá em Natal, depois você tá em João Pessoa, depois você tá em Manaus, mas assim, eu ficava longe da família, longe dos meus amigos, perdia os rolês que meus amigos faziam, enfim, um desafio, uma aposta que eu estava colocando na minha carreira, né? E aí, depois de um ano da RAP, eu acredito que eu tinha chego num estágio meio que no final, assim, eu estava realmente muito cansado de energia. Eu vinha já de expansão há 2, 3 anos do Waves, mais um ano de RAP, e eu queria ficar um pouquinho em São Paulo, queria tirar um pouquinho essas viagens da frente, e aí foi o momento que eu acabei saindo, depois de um ano da RAP, pedi as contas. Também muita gente achou que eu fui meio doido, mas, enfim, era o que eu acreditava, né? E aí veio a Oio. A Oio veio num momento que eu tinha tido experiência com hotéis e pousadas, né? Então, 3 anos que eu trabalhei no Waves, eu visitava hotéis e pousadas. Então, para a Oio foi muito interessante a minha contratação, porque eu já tinha experiência em expansão, experiência na área comercial e tinha uma carteira enorme, né, de clientes de hotéis e pousadas. Só que, como o Gui começou falando, eu também acredito que eles fizeram uma estratégia muito agressiva. O blitzscaling que a RAP utilizou, acho que a Oi utilizou vezes dois. Então, assim, eles contrataram, se eu não me engano, chegou a ser 1.000 funcionários em 4 meses, eu acho, se eu não me engano. Então, assim, pô, se pôs 1.000 funcionários para dentro, eles precisam de treinamento, eles precisam de uma série de coisas que não dá para colocar dentro da empresa, e todo mundo já tem essa mentalidade de startup que é rápido e funciona, e que vai dar certo, né? E no meu caso, eu precisei apenas de um mês para ver que iria dar errado. Então, assim, é a minha experiência mais curta no meu LinkedIn, né? Eu fiquei só 3 meses, mas em um mês eu já percebi que eu não queria ficar, assim, que não era a forma que eu achava correta de trabalhar, enfim. E aí depois que eu acabei ficando no período de experiência, eu recebi um convite da Frubana. Logo que eu saí da RAP, eu já tinha recebido esse convite, e eu recusei na época, porque eu queria entrar na Oio, eu achava que faria muito mais sentido para mim. Bom, não fez, mas foi aprendizado, como sempre. E aí, uma pessoa que trabalhou comigo na RAP, que é o Launcher, né, da Frubana, é quem trouxe a Frubana para o Brasil, me fez o convite para ser gerente de contas chaves, né, na Frubana. E a Frubana é uma startup colombiana, como a RAP, e ela meio que faz o intermédio entre o campo e o restaurante. O campo, literalmente, né? Então, a Frubana faz a venda online de frutas, legumes e verduras, mas os restaurantes e supermercados e todas as pessoas que fazem uso disso não precisam mais ir numa feira, não precisam mais ir aqui em São Paulo é o Ceasa, né, que a gente usa muito, que são os produtos mais baratos. Basta a pessoa entrar no aplicativo, no site, escolher todos os produtos que ela quer, com mínimo de R$ 100, marcar o horário que ela quer que entregue, que se o cara fazer o pedido até às 7 horas da noite, entrega no dia seguinte, e a mercadoria chega no restaurante. Então, tem sido uma solução muito boa. A gente está só em São Paulo ainda, mas os restaurantes estão aderindo, né? Antes da pandemia, claro, a gente estava com mais de quase 3.000 clientes, né? Então, estava funcionando super bem, e por conta da pandemia, a gente deu uma congelada nas operações, está reestruturando a empresa, e estamos aí, né? Estamos trabalhando de home office, fazendo os deveres de casa, lendo bastante livro, vendo séries, enfrentando essa pandemia aí, né? O mais legal é que Léo, ele sempre diz, cara, eu cansei de expansão. Aí ele para 4 semanas, aí onde é que ele para depois? Expandindo. Isso não vai sair de mim nunca. Eu já cansei de ouvir essa história, viu, Léo? É que tem que achar o meio termo, tem que achar o meio termo. É que, ó, na RAP, né, eu sei que a gente tá finalizando aí, mas é só pra ver que o cansaço que eu fiquei. Pô, na RAP, eu fiz 5 cidades, cara, em um ano. Foi muito louco. Tipo, foi João Pessoa, Natal, Manaus, Santos,
Alphaville, que é Barueri aqui em São Paulo, e São Paulo, foram 6, na verdade. Então, eu não parava num canto. Se me colocar numa expansão, numa região fixa e deixar o trabalho rolar, é o melhor cenário. Não, mas brincadeira, eu gosto bastante de expansão. É que é cansativo, né? As pessoas têm que saber que não é fácil. Não é de forma alguma. Eu via, como diz aqui no Nordeste, meu amigo, eu via sua pisadinha. Não era devagar, não. Sempre rápido. Sempre rápido. Léo Mota, muito obrigado por essa horinha nesse seu tempo corrido. Eu tô louco para ver o que é que você vai conseguir fazer junto com o pessoal da Frubana. Já, pessoal. Anotem aí. Daqui a quando acabando a pandemia, bota 6 a 8 meses que essa Frubana ela tá em todo lugar. Essa é a ideia. Mestre, obrigado. E obrigado a você que ficou até aqui com a gente. Esse foi mais um episódio do Cicast, toda terça-feira, trazendo empreendedores raízes, que vivem na pele qual é o desafio de empreender. E lembrem, empreendedor não é aquele dono do CNPJ, empreendedor é aquele cara que está mudando aquele ecossistema que ele está fazendo parte. Muito obrigado a todos, até terça-feira. Valeu, Léo. Valeu, Gui. E não esqueçam de ler o Blitzscaling. Fica essa lição de casa. Falou, obrigado. Gui. Valeu. Obrigado. Este foi mais um episódio do Cicast e fico muito feliz por você ter ficado com a gente até aqui. E vou fazer aquele pedido novamente. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha nas redes sociais, tirando um print da tela do teu celular e não esquece de marcar @chubcoworking. Como eu disse no início, isso vai ajudar a gente de uma forma gigante a levar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Valeu, galera, até a próxima semana.